Olá para você que acompanha as redes sociais do Instituto Global, eu sou William Oliveira e hoje nós temos um podcast que normalmente não está aqui comigo, né? Que é o SG na Prática, está sempre com Sóstenes Marquezine de Brasília, mas hoje uma edição especial feita aqui por São Paulo. Sóstenes Marquezine, presidente do Instituto Global, está aqui ao meu lado. Obrigado pela bandeira, primeiramente, e depois pela presença mais uma vez. Seja bem-vindo. É uma alegria muito grande, né, fazer esse hub, essa conexão São Paulo-Brasília, né? Aproveitar aí um grande convidado, uma visita ilustre, né, uma grande autoridade que está aqui conosco a partir da sede, né, em São Paulo e para bater um papo importante sobre qualificação, sobre emprego, renda, sobre o SG aplicado na prática no mercado de trabalho. E quando o tema é tão importante assim, a gente sempre busca trazer à mesa um debate qualificado e hoje nós temos a honra também de receber aqui o Dr. Alexandre Arnone, nosso chairman fundador do Instituto Global, chairman também do Grupo Arnone, para ajudar a gente a discutir esse assunto tão importante, a trazer luz a esse tema e, claro, né, aplicar a sustentabilidade, mostrar e demonstrar como nós podemos aplicar a sustentabilidade nos projetos de geração de emprego e renda. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e eu agradeço a presença de todos, né? Muito obrigado. Tudo bem. E é claro que agora a apresentação do nosso convidado, secretário nacional de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, Magno Navini. Seja muito bem-vindo também ao Instituto Global e ao podcast SG na Prática. Estou aqui às ordens e à disposição, né? Vamos bater esse papo aí para conhecer um pouquinho mais sobre a questão do ESG na prática e falar um pouco também sobre a política de qualificação profissional do governo federal, Rede Cine, política de qualificação para a juventude. Temos temas aqui que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho, né? Se divertir um pouquinho aqui. É verdade. É verdade. Tenho certeza que o tempo será curto para tudo isso, mas o papo será de alto nível. Secretário, primeiramente explica para a gente qual a diferença do Ministério em si e da Secretaria, qual a atuação específica da sua Secretaria? Pronto. A secretaria é a SEMP, Secretaria de Emprego e Renda do Ministério do Trabalho, que ela trabalha com a área de qualificação profissional, área de gestão da rede Cine. Sabe que nós temos um Sistema Nacional de Emprego, que é o Cine, tem 1.434 postos espalhados pelo Brasil, todos os estados, os municípios acima de 200 mil habitantes podem ter Cine próprio. Então a gente tem essa rede e eu sou coordenador geral da rede Cine Nacional e temos um departamento de políticas para a juventude que cuida da parte de aprendizagem e estágio. E ainda coordenamos a política de divulgação do microcrédito orientado. Então é uma secretaria que tem uma robustez muito grande. Ela, junto com o pessoal da Secretaria de Economia Solidária, as duas secretarias que fazem mais interface externa do Ministério, para além do que a gente está acostumado, da fiscalização e da questão das relações de trabalho. Essas duas secretarias dialogam também aí com um público maior até do que o que é o costumeiro do Ministério do Trabalho. O Brasil está vivendo um momento de queda do desemprego, né? Já há quase 2 anos seguidos, quedas significativas e recordes sucessivos sendo batidos nessas quedas, né, em relação e comparação a anos anteriores. E nós temos sempre aqui no Brasil algo que sempre fica como um mantra aqui, né? O desemprego acontece muito porque falta mão de obra capacitada. Nós temos algumas vagas, mas falta capacitação. A tua secretaria atua justamente para tentar equalizar e reduzir que esse discurso permaneça como uma premissa? Primeiro que é importante a gente não colocar na qualificação profissional o peso sobre o emprego necessariamente. Por quê? Porque quem gera emprego é o desenvolvimento da economia. Sim. Então, quando a gente trata a qualificação, ela melhora a qualidade do trabalho e do emprego daquele que é qualificado. Então, imagine, se a economia crescesse 10%, as empresas contratariam para treinar a mesma pessoa que não tivesse nenhum conhecimento. Mas se a economia tivesse uma recessão de 10%, mesmo aqueles com título de doutor e mestre seriam desempregados. Então a economia no geral é que gera o emprego. A qualificação ela pode permitir com que o trabalhador tenha mais escolhas no seu cotidiano. Então acho que é uma coisa que a gente gosta sempre de equalizar para poder conversar sobre qualificação profissional. E segundo, a gente dá ao trabalhador a possibilidade da escolha do melhor caminho para o seu desenvolvimento pessoal. Porque, por óbvio, o que acontece quando você tem um aumento da quantidade de emprego é que a média salarial sobe, porque os trabalhadores passam a escolher empregos de melhor qualidade. Você tem condição de escolher de melhor qualidade. E aí, quando chega na melhor qualidade, que a qualificação pesa mais.
Porque aquele patrão que vai contratar alguém para uma tarefa muito mais elaborada, ele vai buscar aquele trabalhador que tenha mais qualificações. E elas hoje não são só apenas as qualificações imediatas, tipo, antigamente você treinava uma pessoa para ser o soldador de determinada peça. Hoje você tem que treinar aquela pessoa para ser o soldador de determinada ação, no entanto, aquele soldador tem que ter todo o conhecimento, por exemplo, de digitação, do mundo da informática, ele tem que estar vinculado a uns outros conhecimentos que fazem parte de todos os campos de formação. Quem é de rádio, por exemplo? Antigamente você ligava uma válvula e fazia rádio. Hoje você consegue transmitir pela internet com a qualidade de som e de imagem que nós estamos vivendo. Então você mudou os paradigmas da qualificação profissional e para o trabalhador ser uma pessoa que tenha um alto grau de empregabilidade, ele tem que ter, digamos assim, muitas ferramentas, e é nessa ação que o Ministério do Trabalho trabalha para trazer mais ferramentas à disposição dos trabalhadores no sentido de melhorar a empregabilidade e melhorar o nível de renda. Hoje, aquele que tinha apenas um curso, ele não cabe mais no mercado de trabalho. Fica muito mais complicado, inclusive, a sua recolocação. E até a própria, digamos assim, a própria satisfação individual, porque o mundo ele é multipolar, muito complexo, e o mundo do trabalho também é. Antigamente a gente falava mercado de trabalho, não, nós estamos falando do mundo do trabalho. Por exemplo, eu tenho 50 anos, eu comecei a trabalhar com 14. O emprego, como eu conheci lá atrás, que tinha a pessoa que entrava 20 anos, passava numa fábrica e se aposentava naquela fábrica, hoje não existe mais. Acabou. Esse trabalhador ele vai trabalhar 2 anos aqui, 3 vai ser empreendedor, ele vai voltar para o mercado de trabalho, ele vai ter que ter uma possibilidade de adaptação a essa nova realidade que lhe permite uma sobrevivência com mais qualidade de vida. Eu vejo o posicionamento de mercado, principalmente as empresas médias, né? O que a gente enxerga do que está existindo essa onda de tecnologia, né? O que ela está trazendo para esse mercado mediano? Isso é uma coisa que na minha opinião, né, a questão governo, ela tinha que dar uma atenção um pouco maior, né? A questão de como conscientizar as empresas de melhorar sua mão de obra para que aqueles colaboradores permaneçam ali naquele emprego. Hoje, existe algum trabalho, secretário, vinculado a essa linha de visão? Eu acho que você está falando aí muito na nossa estratégia geral, porque é uma questão que perpassa toda a ação de nossa secretaria, essa visão de que nós temos que buscar adaptar a mão de obra que existe no país à nova realidade econômica. Que é mundial, né? Mundial. Porque o emprego, como eu falei, como já conhecemos no passado, uma fábrica hoje, você visita uma montadora de automóvel, ela tem uma pessoa num galpão gigantesco que ele vai apenas regular a entrada do robô para fazer aquela peça. Se você tivesse tido a oportunidade, eu tive no passado de ir numa montadora quando era no método antigo, cada mesa tinha 5 trabalhadores para fazer uma função que hoje é feita por um robô que ocupa o lugar de 1.000 trabalhadores. Então, houve uma mudança de paradigma. Revolução. Uma revolução que é importante. A tecnologia, a gente não pode ser ludista, né? Porque os ludistas que achavam que tinham que ser contra a tecnologia, nós temos que ser homens de nosso tempo, somos a favor do desenvolvimento tecnológico, mas temos que entender como encaixar esses trabalhadores nas novas oportunidades que surgem a partir da mudança dos paradigmas do mercado de trabalho. Aí é o setor de serviços, a qualidade do atendimento, aí as vendas pela internet, aí é todo um setor de entregas, por exemplo, que eu vou falar assim, quanto cresceu as entregas em casa. iFood. Exatamente, iFood. A própria entrega de produtos, quando você compra, quem é que Nos marketplaces. quem é que compra de tudo quanto é jeito, né? Então tem uma entrega naquilo. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Você tinha um correio que fazia entrega. Sem E concorrente. que você esperava só a carta chegar. Muitas vezes da namorada, né? Até mesmo. Às vezes a carta de despedida. E até mesmo a divisão
do próprio emprego nessa questão, porque a gente tem visto aí o varejo perdendo espaço de venda, mas na verdade tem aquele pequeno empreendedor que começa a vender na internet, Isso. ele contrata alguém da própria família, a própria família trabalha naquele processo, então ali se perdeu, mas tem muita gente conseguindo, obtendo renda a partir desse modelo de Esse modelo empreendedorismo, né? exatamente. Você tem uma compreensão, como eu disse, que é, às vezes você não vai estar trabalhando formalmente, mas você está empreendendo, você está buscando renda de outro caminho. São Então, fases. são fases que os trabalhadores, principalmente os mais jovens, vão ter que acompanhar. Vai ter problemas? Claro que tem. Tem um problema grave nisso aí. Qual o tempo médio que as pessoas vão necessitar para poder ter acesso às questões previdenciárias? São discussões que eu acho que a sociedade vai ter que encarar e o governo encara com muita tranquilidade, porque se você aumenta a quantidade de pessoas que estão na informalidade, você diminui a arrecadação da Previdência e, portanto, gera crise no caixa, no fluxo de caixa governamental e problemas previdenciários e mais, a falta de assistência de previdência para alguns setores. Por exemplo, a questão agora que nós estamos nos debatendo com relação aos motoristas por aplicativo, né? O governo preocupado com a questão da regulamentação de um mínimo de direito, para não acontecer o que aconteceu aqui esses dias, que uma pessoa veio bater no carro do motorista, como exemplo, ele faleceu e a família não tem direito a nenhum tipo de amparo. Então, é nesse mundo que a gente vai tentando se equilibrar, aqui querendo compreender, mas buscando a melhor saída para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Essa questão de novos tipos de trabalho, isso é uma coisa que deveria existir uma atenção um pouco maior, né? O que hoje debatemos um pouco no nosso almoço, é importante a gente falar, né? Existem movimentos de mudanças que o governo ele consegue enxergar, só que ele não tem força para alcançar. Não consegue a velocidade, né? Não tem isso, né? Então, o empresariado precisaria, né, ter um viés um pouco diferente da visão do capitalismo só, né? A questão do investimento em mão de obra naquele posto de trabalho dentro da empresa dele, onde hoje aquela pessoa ocupa uma função A. Mas com a evolução da empresa, aquela função A ela vai deixar de existir. Então, por que não se preparar para essa questão dessa mudança, né? Se vai ter uma função B, ao invés de demiti-lo, trabalhar essa questão desse percurso. Uma espécie de transição orientada, né? Isso. Que é o que se faz necessário. Agora, para isso, doutor, e a gente tem uma situação que é o seguinte, qual o tipo de formação básica você tem para esse trabalhador? E aí envolve a questão da ação do Ministério do Trabalho, que é a formação para o mundo do trabalho, mas envolve também todo um debate sobre a qualidade da educação, a compreensão desde a educação de base. Você tem situações aí que você tem a necessidade de ampliar os estudos das exatas, por exemplo, a compreensão sobre a matemática mínima, a compreensão de lógica, porque são formações que elas perpassam qualquer campo de trabalho. Se a pessoa compreende de lógica, ela aprende, né? Então a gente tem que ter essa noção. Eu acho que são discussões importantes que o governo tem travado. A questão de você também aproveitar um pouco do que tem de parque de qualificação no Sistema S, por exemplo. O Senai é de excelência, acho que tem... É uma ferramenta muito forte. Tinha que ter mais escala. Tem nichos de qualificação. O Senac também, o Senat na área de transporte, o Senar na área agrícola. Então você tem uma série de instrumentos que são do povo brasileiro, que são instituições privadas, mas que sobrevivem a partir de renúncia fiscal. São instrumentos do povo brasileiro para a qualificação profissional. Tem aí a ampliação que o governo federal está fazendo das escolas técnicas federais, né? O governo Lula agora está colocando mais 100 novas escolas técnicas federais. E nisso que vai construir talvez uma melhora nessa questão. Mas, por outro lado, a gente também tem que ter a noção de que neste modelo de desenvolvimento econômico que nós nos encontramos, sem haver uma preservação do emprego, a gente pode ter problemas mesmo com todas essas ações. É verdade. O Brasil, há uns 20 anos atrás, decidiu que não iria acabar com a profissão do pessoal que trabalha no posto de combustível. O frentista decidiu. Nós já tivemos, porque tem mais de 30 anos que você tem tecnologia que não necessita. Mas o Brasil disse não.
aqui por uma questão de ética, Sim. de mundo de trabalho, é o que o senhor falou. É o empresário também entrar nessa discussão. Nós vamos preservar o emprego do frentista. Isso é importantíssimo. Se acabássemos hoje com todos os frentistas, quanto teríamos de desemprego? Que foi a briga que tivemos, por exemplo, com o cobrador de Cobrador ônibus, de que a gente ônibus, perdeu que perdeu essa boa parte exatamente. Você profissional. ganhou, nenhuma perde em outra. Como é que a gente faz isso, né? Você perceba que isso está na decisão político-institucional. É, Uma exatamente. decisão que teria um impacto gigantesco no mundo do trabalho, em uma série de mecanismos de postos de trabalho como frentista. Isso está na decisão, digamos, do governo. Então, assim, nós estamos falando aqui do ESG. O ESG remete às boas práticas ambientais, sociais e de governança. Sim. Mas nós costumamos falar que o S está no centro do ESG, porque é o principal, é o S do social. E não existe projeto social melhor e mais efetivo do que o emprego. É verdade. Não existe melhor projeto social do que o trabalho. Geração de emprego. Geração de emprego, trabalho ali na ponta, efetivo. E nós estamos falando e aí remetendo um pouco aqui, eu estava rememorando, Secretaria Nacional, que você está à frente, de qualificação, emprego e renda. Até a ordem das palavras é importante, temos um olhar para isso. Olha, se você tiver uma qualificação, você vai ter um emprego e você vai ter uma renda digna a partir dali. Olha até a ordem das palavras. Então, o trabalho decente, que aí já remete ao DS8, né, toda a conjuntura ali do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O ESG aplicado na prática, né, pode interferir numa qualificação melhor, no emprego na ponta e numa renda digna para que ele possa sustentar a sua família, né, e atrair tudo que é necessário para o sustento digno da família. Não é isso, secretário? É verdade. Quando toda essa discussão sobre o ESG que tem no mundo inteiro e essa compreensão que aí foi trazida aqui também à mesa, que a gente, na verdade, está discutindo a ética. Qual é a ética do mundo capitalista com relação ao mercado de trabalho? Porque o que adianta uma empresa X aumentar seu faturamento em tantos bilhões de dólares se ela diminuir o mercado de consumo, que é o consumidor do produto final dela, porque as pessoas não têm renda, né? Não tem moral. É um negócio que a gente tem que imaginar que são situações muito sensíveis. Aí o empresariado também, nesse momento, tem que ser chamado à responsabilidade. Qual é a função social daquele empreendimento? Como é que a gente vai fazer com que aquilo também gere para a sociedade? Tem que gerar lucro, óbvio, né? Nós estamos na economia de mercado, está garantido nossa Constituição, direito à propriedade, tudo está lá, é constitucional. Nosso acordo de convivência aqui de 88 estabelece quais são os parâmetros, mas se não houver uma responsabilidade de governo, de empresa, da sociedade como um todo, que mundo que nós estaremos construindo? Não terá sociedade. E essa é a própria essência do ESG. O ESG, quando ele foi cunhado lá atrás, em 2004, por Kofi Annan, ele foi cunhado sobre uma frase importantíssima que é: quem se importa ganha. O problema não é ganhar. O problema é se importar de acordo com as diretrizes estratégicas voltadas para o ambiental, social e governança para que exista um ganho responsável. E agora, quem que estava à mesa? Só os bancos. Por quê? Porque é o calcanhar, né? A economia é movida por aquele que tem o dinheiro. Então, Kofi Annan, de uma esperteza tamanha, trouxe os bancos desafiando-os, né? Então, eu desafio a todos aqui a praticarem o ESG dentro das suas instituições, dentro das suas empresas. E daí foi que hoje existe toda essa sistemática bancária, onde existem linhas de crédito diferenciadas tanto na taxação de juros quanto na questão de volume de parcelas para empresas que demonstrem boas práticas de sustentabilidade. Isso é uma coisa que, para o mundo mediano, né, que eu falo empresas que faturam até 100 milhões, não tem conhecimento dessas coisas. Todo esse trabalho, viu, secretário, que o ESG na prática tenta, é como se fosse aqui uma pregação. O que é essa pregação? É conscientizar seres humanos a cuidar de seres humanos para que amanhã tenhamos um futuro. Então, todo esse trabalho, a sua presença, esse seu tempo, essa coisa que nós estamos usufruindo, que é o seu conhecimento técnico e prático, é de tamanha relevância que o senhor não tem noção. Mas eu posso dizer com certeza que é via de mão dupla. Também tenho aprendido muito conversando com vocês,
essa discussão que vocês fazem sobre essa questão das boas práticas empresariais, ela chama a atenção. Mais que isso, também é um pouco do que você acabou de dizer. No momento que você dispõe do seu tempo, um empresário tem outras coisas e tal, mas pega do seu tempo assim, não, vamos tentar construir uma sociedade mais equilibrada a partir de uma noção de capitalismo mais humano, a partir de uma noção de distribuição da renda de forma com que o mundo se equilibre. Sim. Isso também é uma coisa bastante cara. E o governo tem que apoiar iniciativas como essa, e por isso também nós estamos aqui. Nós agradecemos tremendamente essa sua visão. Só para que a gente possa, assim, justificar essa nossa paura, né? Então, como falamos há pouco, a figura do cobrador foi embora, né? Outras profissões, como os alfaiates da vida, os datilógrafos, sapateiro, são profissões que deixam de existir porque vêm novas tecnologias, o conceito muda e tal. Agora, quando a gente enxerga que uma fração, né, da frota de Uber nos Estados Unidos, ela é autônoma e elétrica, né, e eu trago esse conceito, se iniciar isso no Brasil, e aí a gente estender um pouco, né? Nós temos um super-herói americano hoje chamado Elon Musk, que ele está revolucionando a questão de tecnologia da informação no mundo inteiro. Então, ele tem lá um projeto para 40 mil satélites, né? Já são 8 mil, 9 mil satélites já instalados. Quando essa tecnologia, secretário, tiver na sua plenitude, nós teremos a automação e as IoTs das coisas, inteligência das coisas, ela vai estar completa. Então, imagina só se o caminhoneiro, né, porque já existem empresas avocando investimentos em caminhões elétricos. Já existem caminhões como Mercedes e Volvo autônomos, né? É óbvio que as estradas precisam se preparar para isso. Sim. Mas o que falta? Internet. Então, o ônibus coletivo, o ônibus de viagem, o taxista, o uberista, os entregadores hoje dos marketplaces. Não vou muito longe, não. O profissional de marketing, de comunicação, o cara que cria o texto, o copywriter, o que tem a ideia, todos esses a IA também tá superando aí, né? Até os personagens dos filmes, né? Isso, personagens de filmes, dubladores. Né? Os dubladores, é isso. Isso é um caso alarmante, não é, secretário? É verdade, mas aí é essa a chamada responsabilidade que a gente está falando. Nós temos que discutir esse novo mundo do trabalho. Nós precisamos criar as condições não para que a tecnologia não chegue, mas para que ela impacte menos na vida das pessoas, porque senão as saídas são ações diretas do Estado. É como se discute, por exemplo, uma renda mínima universal. Isso é uma das coisas que se discute. Outro debate que se tem é a questão da quantidade de horas trabalhadas. E dias da semana. Dia da semana. Você diminuir, todo mundo diminuir a quantidade de horas trabalhadas para que mais pessoas trabalhem. Né? Mas são discussões bastante antigas. Estávamos falando na hora do almoço sobre isso. Tem um debate que já acontecia lá na Revolução Industrial, que dizia assim: se uma máquina produz por 3 pessoas, então devemos liberar 2 pessoas para as boas coisas da vida, que era você produzir ciência, filosofia. Será que não é o momento também da gente parar, teorizar, compreender e restabelecer um parâmetro desse novo nosso contrato social, né? Quer dizer, como é que a gente vai conviver com essa nova? Porque tá muito rápido as mudanças. São mudanças muito significativas e muito violentas e muito rápidas. O Estado nenhum vai conseguir acompanhar. Não, o Estado não nem acompanha. O menos envolvido, mas mais a sociedade, o empresariado tem na mão a capacidade de ser mais rápido do que o Estado nesse sentido. Porque se o empresário apenas imaginar como é que ele vai aumentar o faturamento, talvez ele não tenha mercado para vender o que ele vai faturar. Esse ganho de margem que ele está achando que está fazendo, na verdade, é um tiro no pé. Por quê? Porque daqui a alguns anos não vai ter cliente para comprar produto, né? E não só isso, né? É uma loucura você imaginar uma sociedade como existe aí uma previsão com 40% de desempregabilidade mundial. Provocado pela IA. Provocado pela inteligência artificial. Agora tem um outro aspecto que aí é a da inteligência da própria humanidade, né?
todas as vezes que você avança, você cria novas oportunidades. Sim, com Eu certeza. acho que é isso que a gente também tem que ficar muito atento. Novos empregos. Quais serão as ocupações que vão ocorrer a partir dessas modificações tamanhas, né, na Exatamente. estrutura, né? Quantas pessoas, por exemplo, serão empregadas na manutenção dos Starlinks da vida? É verdade. Quantos, né? O que é que vai ter aí? Eu falo isso. Nas antenas 5G, 6G. Deu exemplo aqui do Starlink, que você citou o empresário, mas em toda essa reestruturação, né? Quantos ternos você vai conseguir vestir a mais porque o corte é feito com um robô e que barateou o custo daquela roupa? Teve uma discussão ampla. Então, como é que a gente vai ter que entender isso? Ela não é simplista, não é simplória, não, é digamos, muito ela complexa e acho que necessária, né? Vários estudiosos estão debruçados sobre isso, tenho conversado a nível mundial, tenho conversado com muita gente. É uma preocupação dos estudiosos da OIT, por exemplo, todos, a gente quando conversa sobre isso, é uma preocupação aqui no Brasil, preocupação em países menos desenvolvidos, quando você conversa com os irmãos africanos, por exemplo, qual é o impacto de uma tecnologia em lugares que ainda sequer existe internet. Você tem países na África onde você tem um cabeamento, Tem energia elétrica. energia elétrica ela é inconstante. Você vai e volta, é instável. Né? Quando tem energia, você carrega, quando não tem, você não funciona. Internet sabe lá quando. Como é que vai ser o impacto disso sobre essas economias? Aí você tem isso. Tem todo o desenvolvimento tecnológico na área também de produção de alimentos, que a humanidade tem necessidade de consumo calórico de determinada monta, que vai precisar, talvez seja esse o mercado para o emprego, e as outras. É um mundo, eu acho que é um. E nós temos visto que o senhor tem tido um olhar para isso, né? E isso está sendo refletido nos programas, nas ações do governo e da sua gestão à frente da secretaria. Então, o senhor poderia destacar com relação a alguns programas que têm sido feitos, como nós temos nota aí do programa Manuel Quirino, nós temos nota do programa da Escola do Empregador, da Escola do Emprego 4.0, né? Do Trabalho 4.0. Então, isso tudo, de certa forma, já é o reflexo desse estudo. O doutor Sócio já deu ideia de mais 3 programas. Mas ele tem razão, assim, nós temos na secretaria, nós construímos uma resolução no CODEFAT, propusemos através do ministro, que é o nosso representante no conselho do FAT, que foi a reestruturação da compreensão sobre qualificação profissional no Brasil. Então, quando nós chegamos no governo, lá era Qualifica Mais Brasil, que falava de competitividade entre trabalhadores, que compreendia como mercado de trabalho. Acho que está errado, nós temos que compreender primeiro que estamos falando do mundo do trabalho. A segunda questão não é que você deve colocar um trabalhador para competir com outro. É o nível de colaboração que tem que ter entre a classe trabalhadora, a qualificação profissional, para que as pessoas tenham capacidade de maior empregabilidade. Humanização, né? Humanizar, exatamente. Aí nós tiramos Qualifica Mais Brasil, aprovamos lá no CODEFAT, construímos um programa Manuel Quirino de qualificação profissional e social. Manuel Quirino é um intelectual baiano que nasceu, ele morreu em 1823, então tinha 100 anos da morte de Manuel Quirino no passado, foi o pai da antropologia brasileira e tinha uma noção que ele foi fundador do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Caramba. E ele dizia, um homem negro que viveu ali na transição entre a escravidão e o final da escravidão, e que dizia o seguinte: nós precisamos treinar os nossos meninos em desenho técnico e em matemática. Poxa. Nós precisamos compreender a lógica, e além disso, ainda tinha atuação política, e com essa compreensão foi fundador do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia também, e o pai de nossa antropologia, porque foi o primeiro a sistematizar e escrever sobre a influência da comida africana na cultura do povo brasileiro. Puxa vida. Então aí nós resolvemos batizar com este nome, porque quando a gente dá nome e sobrenome às coisas é justamente para poder dizer o que a gente está imaginando, né? Que temos que treinar os nossos meninos. Olha que bacana, né? Quando a gente remete ao legado. Exatamente. E isso que nós buscamos trazer também com o movimento ECG na prática. Nós trouxemos como patrono do movimento ECG na prática o Kofi Annan, que lá em 2004 cunhou esse termo ESG. Nós já vimos, claro, falando de sustentabilidade, da forma de organizar os ODS, de forma individualizada, tratada de forma como se fossem, digamos, autônomos. Ele uniu todos na mesma caixinha e falou:
empresários, sociedade civil, iniciativa privada, vocês devem abordar isso de forma conectada, porque não adianta fazer só o ambiental se não tiver olhar para o social, para a governança. Não adianta fazer só o social, tem que ser as três coisas como um tripé, em conjunto. Nós trouxemos o Kofi Annan, consultamos a Fundação Kofi Annan, a família de Kofi Annan e tivemos autorização. Hoje, o Kofi Annan é batizado nas dependências do nosso escritório, da sede do Instituto, inclusive em Brasília. Hoje ele é o patrono do movimento ESG na prática. Nós estamos com essa campanha ESG 20 anos, trazendo esse legado, a história do Kofi Annan para todo esse movimento, que nos ajuda a promover a pauta, que nos ajuda, de certa forma, que as empresas e os órgãos públicos tenham esse olhar. Então, o senhor remeteu aí a questão do Manuel Quirino, e ele também, o Kofi Annan, o primeiro africano, um homem negro à frente das Nações Unidas, ficou quase 10 anos, uma década à frente das Nações Unidas, um homem na posição poderosa como é você liderar todo o planeta através dessa unificação dos países, através da ONU, e ele conseguiu trazer, não apenas fazer algo, mas deixar uma missão ainda maior. O desafio de implementarmos na prática. Então, quando conversamos com a Fundação Kofi Annan e com a família, falamos, olha, o ESG existiu, são 20 anos de maturação, mas agora nós temos que ter o olhar da implementação do ESG na prática. A família se emocionou, a fundação se emocionou. Então, esse olhar, o movimento internacional ESG na prática, traz o peso também do reconhecimento do legado do Kofi Annan para conseguirmos implementar isso no Brasil e no mundo. É o ponto de inflexão do ESG. Porque um outro grande brasileiro chamava a atenção do seguinte, quando você fala da questão ambiental. Chico Mendes dizia que ambientalismo sem gente era jardinagem, né? Ele dizia o seguinte, peraí, se você não trouxer as pessoas que não cuidar das pessoas, você tá errado esse negócio aí. E o que vocês estão fazendo é justamente pegando a ideia do Kofi Annan e transformando numa coisa assim, não adianta você ter toda uma teoria sobre a questão das boas práticas se você não coloca isso Você não aplica. No dia a dia. Se não aplica, consciência precisa ser coletiva. Exatamente, e a prática coletiva. Mais até do que a consciência, né? Que dizia que, como diriam os teóricos, de consciência em si, do que para a consciência para si. Você transformar realmente a vida das pessoas. Isso é uma prática, viu, secretário, que a nossa vivência com algumas instituições em Brasília, conseguimos hoje enxergar um pouco desse resultado desse trabalho. Por quê? Hoje já existem instituições que conseguiram comprovar para o homem regional, que está lá instalado no meio da floresta, que ele é possível ser remunerado sem cortar árvore. Claro, ele tem que saber conviver, quais são os potenciais, né? Por isso que a gente fala do mundo do trabalho, não mercado, não é para vender, Exatamente. não é entregar, não é a mercantilização das coisas. É como fazer com que as pessoas convivam com mais harmonia e tal. Então, essa é a compreensão. O resultado é ter a humanização, né, dessas pessoas, porque viver o que essas pessoas vivem sem energia, no meio do mato, né, com toda a questão de fauna e flora ali, que são barreiras para qualquer ser humano normal que vive dentro de uma cidade. E aí existia malária, febre amarela, louco. Você tem uma série de problemas. E existia um preconceito das pessoas que cortam árvores, só que ela não tinha, né? Hoje eu consigo entender a noção do que é isso. Que ela não tinha outra alternativa. Por quê? Ela está num local esmo, né? Que não tem o que sobreviver. Vai um cara lá, que tinha um valor era uma árvore. Vai lá o cara e fala, ó, vou te dar aqui R$500 por mês para você cortar as árvores. O que ele ia fazer? Aí veio essa onda sustentabilidade, grandes empresas vieram ao Brasil e para que faça, né, a neutralização daquilo que ele produz em gás carbônico, ele preserva a mata. Só que ao invés de ele só preservar, eles foram ao local, mapearam a população e falaram o seguinte, hoje você é o fiscal daqui. Aí, certo. Então você está recebendo não adiantaria nada se ele fizesse tudo isso e quisesse retirar o fator humano da floresta. Porque aí eu falo, com as suas boas práticas, que a gente está falando do Kofi Annan, das novidades todas, mas os nossos povos indígenas tinham as boas práticas, têm as boas práticas, que era convivência com a floresta. E eles ensinam. Convivência. Aí você pega os seringueiros, por exemplo, que não precisavam derrubar a seringa para extrair o látex, para vender. Então você convive. Então aí é que é a questão. Talvez a gente aprenda com os nossos povos originários, que é
como é que a gente, neste mundo capitalista, nesta selva, nós vamos conviver sem nos acabar. Talvez seja o caminho. Nesta selva foi ótimo, foi bem impactante isso. A questão de Bahia é um estado que tem a cultura do cacau bem intrínseca nisso, né? Porque o cacau está no meio da floresta, Sim. né? Não A precisa, cabruca. você não precisa cortar a floresta para ter a extração. E o bacana de estar num movimento desse, de estar imbuído dessa responsabilidade, é ter a grata satisfação que existem pessoas conscientes e humanizadas. Verdade. Então, você pega grandes empresas onde conseguiram entender isso e aplicam esse plano. Então, ele conseguiu tokenizar a área dele, né? Então, hoje ele consegue fazer o mapeamento de que ele realmente preserva, contudo, ele preserva também quem está ali dentro da terra, pagando ele pela manutenção. Então, eu achei assim um plano É uma extraordinário. compreensão de ecossistema, né? Qual é o seu ecossistema? É isso aí. Como é que você convive nele? Isso. Como é que você preserve? Como é que você se preserva? Isso. Eu conheço também algumas iniciativas muito interessantes, por exemplo, o Instituto Arapiaú, que fica lá em Itacaré, que é bancado por um grupo de empresários que trabalha com a questão de sustentabilidade. A manutenção da Serra do Conduru, que você citou lá, o sul da Bahia, também é um outro. São coisas maravilhosas, né? São e mais. polos grandes, E né? mais, você Próximos. aumentar a renda a partir da preservação. Isso. Porque você passa a vender, ao invés de vender a amêndoa do cacau, você vende o chocolate da Mata Atlântica, com valor agregado gigantesco. Isso. E Em aí vez você de consegue faz 50. preservando. É isso aí. Então, talvez esse seja. São essas as alegrias que a gente carrega também, ver que tem as saídas, para também a gente não falar e as pessoas acharem Só em que nós estamos desgraça, dizendo né? assim, pera aí, não, calma. Não estamos no fim da era, né? Não. Mas a gente tem que ter atenção, viu, secretário? É claro. A gente tem que ter atenção. Estamos no limiar de um novo tempo, digamos assim. Ponto de inflexão. É, um ponto de inflexão do ESG. Exatamente. Essa é uma pauta importantíssima. Decisões precisam ser tomadas numa velocidade que eu acho que a gente nunca tomou Nunca na história da tomou. humanidade. É verdade. Né? É Esse é o verdade. grande desafio, né? É verdade. A velocidade em detrimento do que a gente tem aí de É desafio. verdade. É verdade. E a gente precisa cuidar da juventude, né? Hoje, o trabalho que o Ministério faz, né, relativo a essa profissionalização. Temos um projeto que chama Escola do Trabalhador 4.0, uma parceria nossa do Ministério do Trabalho com a Microsoft, 5 milhões de vagas. Caramba. Projeto, você pode entrar agora, que você está me assistindo, pode entrar aí, ó, Escola do Trabalhador 4.0, e você já se matricula agora. Você começa com letramento digital até inteligência artificial. Puxa vida. Com essa compreensão. Que E a gente tem que gratuito. ficar gratuito, completamente gratuito. 5 milhões de vagas, 5 fica fora milhões só de quem vagas. quiser. Exatamente. Todo mundo pode entrar agora aí, se matricula. Eu mesmo fiz curso, porque eu estava querendo atualizar minha negócio de Excel e fazer PowerPoint, né? Que vai ficando velho, vai já aprender. Eu sou do tempo daquele ASDFG, JH. É a datilografia. Ninguém final dessa fase aí. Então, Will, vamos fazer um corte disso aqui agora e já lançar isso aí. Não, essas vagas 5 milhões de vagas. Escola do Trabalhador Vagas na 4.0. Escola do Trabalhador 4.0. É só com a educação que a gente vai ter um futuro melhor. É verdade. Não tem outro caminho, né? Isso é o ESG na prática. É isso aí. Isso é ESG na prática É e isso tem que parabenizar iniciativas como essa do secretário, que vai ter impacto na ponta. Nós estamos falando de 5 milhões de famílias sendo impactadas, que isso equivale praticamente a 20, 30, 40 milhões de pessoas no Brasil, a metade do Brasil em um programa. Agora, para ser justo, também eu tenho que dizer que toda a ação da secretaria é por ordem do nosso presidente Lula e do nosso ministro Luiz Marinho, que são os nossos coordenadores dessa política. Visionários. Se não tivessem a visão e a compreensão, a gente talvez não tivesse conseguido andar nem 30% do que foi feito até agora. Então é importante Isso é dizer. diretriz, né? A diretriz é Cuidando de gente. cuidando de gente. Tenha de fato planos que sejam perenes, né? Claro. Não por política pelo de político Estado. de plano, é política de Estado. Política de Estado. Que é o que Qualificação calma. É o grande profissional, desafio, né? sistemas como o SUS, que é importante, o SUAS, que é importante, construir o Cine como um sistema nacional também, e está trabalhando para isso. E nós temos visto que o senhor tem conseguido conectar bem esses players, digamos assim, os stakeholders relacionados ao mundo do trabalho. Então,
conectar a iniciativa privada, mas ao mesmo tempo as centrais sindicais, Tem que ter essa as conversa. sindicatas, as federações, depois a sociedade civil organizada, são as entidades que na ponta estão realizando isso, e o poder público. E gente Ou seja, nem sempre quer conversar todo mundo junto, né? todo mundo na mesma mesa Exatamente, abordando tem isso. que articular, né? Essa articulação, e parabenizar também por isso, né? Como que o senhor tem visto essa articulação, como que isso tem sido feito, colocar na mesma mesa as centrais sindicais, o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Acho que a primeira É coisa... fácil, secretário? Não, não é. Mas, por outro lado, quando você parte de um pressuposto que as pessoas têm muito mais concordância do que divergência, você trabalha com o que é possível. E a coisa vai Tá caminhando. caminhando. Quais são as nossas concordâncias? Qual é o empresário que não quer ver o desenvolvimento econômico do país? Qual é o trabalhador que não quer ver o desenvolvimento econômico do Não país? existe, né? Então, quando você começa com a conversa, eu acho que às vezes a gente tem que inverter a ordem pois da é. conversa, né? O que nos une, não o que nos eu, como nunca fui um diverte. aluno muito brilhante nas contas de matemática, então eu fazia primeiro a resposta que eu sabia. No final. Aí tem uma grande lógica. A sobrevivência primeiro. Exato. Então, Mas vamos isso é lá. estratégia, isso é gestão. Com certeza. E é disso que o governo federal, como um todo, independente, precisa. Gestão à certeza. frente das pastas. É uma pena a briga partidária, né? É. Esse é uma pena, essa polarização. Porque a política em si é algo que é necessária, É verdade. a política é algo que precisa ser disseminada, Até a precisa... discordância é necessária, né? A democracia faz tem que ter A e B, É isso. né? Senão não teria Não o porquê chega- a Não, gente... você não aperfeiçoar A e nem B. O senhor tem conseguido colocar essas pessoas tudo para No conversar? nosso pequeno espaço, quando a gente pode, o debate é sempre feito, aliás, por ordem, inclusive, já repito aqui, do presidente Lula e do ministro Marinho, as portas da Secretaria de Qualificação, Emprego e Renda estão abertas a todas da sociedade, sindicato, bom. empresa, a gente conversa com todo mundo o tempo todo. Que bom. Estou aqui agora nesse diálogo com vocês, estivemos ontem em Mauá, na inauguração da Casa do Trabalhador, tivemos hoje pela manhã no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que está preparando um grande mutirão de emprego que vai ser de 12 a 16 de agosto. Enfim, é o cotidiano nosso, é a tentativa de tentar costurar essa coxa de retalhos aí para que o país cresça. E está dando resultado, né? O PIB cresceu de novo, o desemprego está diminuindo. São sinais que o governo Tá dando certo. tem que passar para a sociedade, é a tranquilidade para que a sociedade possa produzir. Com Então é certeza. isso que a gente tem tentado tocar dentro do nosso pequeno espaço, aí como a gente pode. Dentro das 24 horas do dia? É isso. Eu só tenho parabenizar a você, secretário, ao nosso governo, e estamos aqui, né, para trabalhar um consórcio de trabalho, né, junto ao Ministério. Estamos aqui abertos e ávidos Sim. a auxiliar naquilo que for possível, né? A porta está aberta, igualmente você me falou que a porta do Ministério está aberta. E quero deixar aqui, né, o registro que todo esse trabalho que a sua secretaria, né, o seu ministério está fazendo é em prol da nação, É verdade. né? Não é em prol de A, de B, B, não. de não sei quem, de não sei assado. É da nação. Então, a todos aqueles que nos assistem, né, que às vezes falam, mas é partidário. Não, não tem partidário. Não existe. É governo, é a nação. Então, acima de tudo, É o a nossa nação. o nosso partido é o povo brasileiro, né? É isso. Política de Estado. É política de Estado. Estado, compreensão de política de Estado. Senão não vale a pena ir para governo, para ficar fazendo disputa menor. Temos que construir, ajudar a construir um país para nossos netos, filhos, todos que vierem depois da gente É também. isso aí, secretário. Sim. Parabéns. Então, Nossa, parabenizá-lo mais uma vez. Nós sabemos que a agenda do senhor é tão concorrida, né? Tem que visitar, inclusive, o Brasil inteiro, com Verdade. essa missão aí de uma secretaria nacional. É uma secretaria capilarizada no Brasil inteiro, precisa dar essas diretrizes para os estados, para os municípios. Então, são desafios gigantescos. E, assim, só agradecer esse tempo qualificado que nós estamos tendo aqui e esse conteúdo também qualificado, num podcast dinâmico, num podcast que é um pouco mais rápido, até avançando um pouco mais por conta do papo ter sido Era pra e ter está sido rápido, né? sendo de forma tão produtiva, né? Mas de fato, assim, agradecer esse empenho, agradecer o esforço, agradecer aí todo, digamos assim, essa conjuntura para estarmos aqui discutindo pautas que são estratégicas para o Brasil, pautas que são importantíssimas para o desenvolvimento das pessoas,
são os meios de implementação que os ODS nos remete, inclusive. Na ODS 17 é o ODS que, para nós, é aquele ODS que é o maestro de todo o demais, que é parcerias em meio de implementação. Claro. Não dá para falarmos de ESG, não dá para falarmos de ODS, de sustentabilidade, se não cumprimos o ODS 17. Estamos aqui agora, nesse momento, cumprindo o ODS 17, Prática, que é buscando parcerias em meio de isso. implementação, que envolve poder público, envolve iniciativa privada, sociedade civil organizada. Se não houver esse tripé aqui, nada vai acontecer. Então, parabenizá-lo mais uma vez, secretário, e assim, colocar-nos à disposição, enquanto instituição, enquanto grupo, enquanto pessoas, né, para que isso de fato aconteça, né? ESG na prática, secretário. É isso aí, eu que agradeço aqui, deixo aqui também aí todos que estão nos acompanhando nesse podcast, meu abraço para vocês três, porque aqui permitiram com que o debate fosse feito porque quando tem também quem está dividindo a mesa com a gente com um nível de excelência, aí as coisas melhoram, a gente pode estar aqui conversando sobre esses temas que são tão caros ao povo brasileiro. Um grande abraço a todos. Tá Muito certo, obrigado. gente. Não há desenvolvimento, não há progresso se não houver diálogo, É verdade. construção, e isso acontece nesse espaço, acontece em outros espaços, mas a gente agradece muito por o senhor ceder um pouco do seu tempo para que ele acontecesse aqui também. E claro, multiplicado pelo poder das redes sociais, daqueles que nos assistem, que também podem e devem compartilhar um conteúdo como esse, que é uma discussão para a sociedade, para que a gente possa avançar, crescer e construir, que é o papel do Instituto Global, que é o papel desse podcast de todos que estão à mesa. Muito obrigado, secretário. E para você que nos acompanha, então já sabe, né? Curta, compartilhe, leve adiante essa mensagem. Obrigado a todos à mesa também pela presença. E, Nós claro, que agradecemos. a gente continua com o podcast, com outros programas, outros produtos do Instituto Global para levar e disseminar o ESG na prática. Até mais.